Bom pessoal, eu sou o Léo, trabalho aqui na DTS Equipamentos de Segurança. Queria mostrar para vocês um pouco aqui de como funciona o teste hidrostático, tá? Que é o teste de expansão do cilindro. Aqui nós temos cilindros de 50 litros, né? E cilindros também de 6.8, 6 litros, são os menores, são utilizados nos equipamentos autônomos. Basicamente, como que funciona o teste hidrostático? Aqui nós temos uma camisa de teste, ela tem 1 metro para fora, 2,5 metros aqui no chão, tá? Fica para dentro aqui, água. Os cilindros nós enchemos ele com água, colocamos nesse pino. Aqui está um pino para cilindro de fibra de carbono, tá? Com rosca paralela. Então, a partir do momento que eu coloco o cilindro aqui, eu venho com esse sistema, conecto aqui nessa parte, tá? Nesse pino. Esse buster aqui, ele começa a pressurizar água com ar. É aí que eu começo a ter a pressão injetada no cilindro. O cilindro de 200 bar, eu testo ele com 350. O cilindro de 300, eu testo ele com 450. Geralmente são esses testes, mas alguns fabricantes, eles colocam uma pressão a mais. Então, o teste basicamente é feito com a pressão recomendada pelo fabricante. A maioria é 1,5 vezes a pressão de trabalho. 300 mais a metade, 450. 200 mais a metade, 350. Bom, a partir do momento que eu coloquei o cilindro aqui, eu venho, como é um teste de alta pressão, eu travo todos os pontos de fechamento da camisa, tá? E começo a pressurizar o cilindro. O Buster é um multiplicador de pressão. Bom, o cilindro de 300 bar, vai lá, 350. Quando ele começa a se expandir, a água que está aqui dentro, ela começa a ser jogada para fora em algum momento. Então ela vem pelo sistema de mangueira e vem aqui nessa bureta. Quanto mais eu ponho pressão, mais a água vai subindo, tá? Chegou na pressão lá de 350, por exemplo, ele vai parar em algum ponto aqui e eu deixo ele parado aqui hermético por 1 minuto. Pô, não teve vazamento, tá? Se tiver vazamento, eu tenho que encontrar esse ponto de vazamento e sanar. Nesse computador, eu tenho um sistema de gráficos conectado que ele também me mostra se eu tenho vazamento no cilindro. Então, a pressão vai subindo, eu vou subindo um gráfico também, tá? Parei, ele fica ali permanente. Se ele cair no gráfico, eu sei que tem micro vazamento. Bom, após 1 minuto, eu tiro a pressão do cilindro. Automaticamente, como ele retrai dentro da camisa, aqui também vai abaixar. Então, ao pressurizar, eu tenho a permanente. Ao tirar a pressão do cilindro, eu tenho a instantânea. Então, ao parar aqui, ele não vai parar no zero. Ele vai me dar alguma porcentagem. Eu faço uma continha matemática e ele vai me mostrar quanto que ele delatou. Fibra de carbono até 5%. O de aço até 10%. Passou essa porcentagem, o cilindro está condenado. Não ultrapassou, o cilindro está ok. Deixa eu perguntar, então essa expansão que você fala quando está realizando o teste, seria como se fosse um cilindro desse, expandir, ele inflaria, tipo, ficaria um tamanho assim, teoricamente? É, bem menor, mas ele... O cilindro, quando eu carrego ele, ao carregar, ele já sofre uma dilatação, tá? Mas eu coloco pressão além da pressão de trabalho. Eu tenho pressão de trabalho, esse aqui no caso 300 bar, e pressão de teste 450. Então, o próprio fabricante ele me mostra aqui as pressões, ó. Eu tenho aqui, ó, PTPH 450. Essa é a pressão estipulada pelo fabricante para teste hidrostático, tá? E aqui eu tenho a pressão de trabalho, 300 bar. Tá, mas isso aqui é só para a gente meio assim que, né, explicar e demonstrar para o pessoal que está assistindo que não conhece, que quando a gente fala que expande o cilindro, é como se ele fosse uma bexiga e fosse encher, né, que aí sim você consegue fazer a ferição através da boleta, que ele expande, enche, expulsa essa água dali de dentro e faz as medições ali. Correto. Por que o teste hidrostático é realizado a cada 3 ou 5 anos? 3 ou 5 anos depende muito do fabricante. Tem fabricante que ele recomenda a cada 5 anos, tem fabricante que recomenda a cada 3 anos. Então, por isso da realização do teste hidrostático, que sempre que você carrega, ele se expande. E ele não volta para o que ele era antes. Você carrega, ele se expande, ele não volta pelo que ele era antes. Então, esse jogo de sempre se delatar um pouco mais,
temos a revalidação a cada 5 anos aí, ou a cada 3 anos desse cilindro. E aí o que condena o equipamento no teste hidrostático é se ele tiver uma deformidade diferente, né, do não aceitável ali pela medição, ou se ele tiver furo ou até mesmo romper aqui dentro da camisa, né? Pode acontecer. Temos um aqui que rompeu, esse cara. Esse como exemplo, esse rompeu. Então, esse aqui é raro acontecer, muito raro, mas pode acontecer, tá? Aí então ele condena ruptura, pancada. Se o cilindro de fibra de carbono tiver uma pancada ali, bateu em algum ponto que venha a romper qualquer fio de fibra, ele também pode ser condenado. E vamos pegar aqui de novo aqui, esse daqui dá pra gente enxergar melhor, que são esses fios aqui, né? Isso. Então aqui, só pra gente entender, é como se colocasse um cilindro menor numa máquina e começasse a enrolar ele como se fosse uma máquina de embalar, e vai fazendo todos esses fios, que é o que garante a resistência, da cápsula ali dentro. Correto. Né? Ele tem uma cápsula de alumínio, e em volta dessa cápsula tem os fios de fibra de carbono. Para ficar um acabamento melhorado, passa-se a resina. Tá? Então, impacto, se quebrar a resina e chegar no fio, qualquer fio rompido é condenado por impacto, deformação, esse tipo de situações. O de aço também condena-se na expansão da rosca. Então a gente dentro do equipamento tinha um calibrador de rosca, mede, né, o quanto que ela se expandiu, porque chega um momento que mesmo eu colocando válvula nova, ela já não veda mais. Então não adianta eu colocar uma válvula nova, sendo que o gargalo do cilindro ele já se expandiu e não tem mais como. E também não adianta você pegar e encher de teflon ali, igual a gente faz com uma torneira em casa, devido à alta pressão, isso daí pode romper a válvula e gerar um infelizmente, acidente. né, é uma situação que a gente encontra hoje no mercado. O cilindro está com essa parte do gargalo expandido, e algumas empresas elas colocam ali, querem completar com o Teflon, né? O que, como é um equipamento de alta pressão, ele veda fio com fio. Quando você coloca o Teflon, ele faz isso, né? Ele diminui o campo de onde um fio de rosca pega o outro. Então isso aqui vindo para essa situação ele pode soltar. Tinha dificuldade de amarração, esses negócios, eu peguei e desenvolvi um curso de cabos, voltas e nós e técnica de rapel. Sim. Aí o senhor Jurandir, bigodão, que gosta de dinheiro, não quer saber, não quer... Compensa muito mais do que tem a circulação de gás, que vai abastecer o fogo. Isso aqui, ó, reformado, foi quando estourou, tá? Prédio, chacoalhou.